uma distância razoável. Obrigado, Jacques. Passar a palavra para o professor José Luiz. Lembrando, continue com suas anotações, que as pessoas vão intervir depois da fala dele. Tudo bem? Bom, boa noite a todas e todos. É satisfação de estar aqui para fazer essa interlocução com a psicologia, que eu acho que é sempre muito. Você estava falando da estudante, né, que já é psicóloga pelo desejo, né? Sim. Então eu também me sinto psicóloga. Esse desejo. Quem me aproximou muito da psicanálise mais foi o professor Célio Garcia. Eu ia muito naquelas reuniões que fazia, os seminários dele, na casa dele, tudo. E agora estou fazendo um curso de psicanálise. Mas estou começando lá na escola brasileira, estou começando. Só tem 6 meses, então eu não posso falar nada ainda. Meu discurso é do tem desejo psicanalista aí. Bom, gente, então, olha, a minha fala é da perspectiva sobre o professor de Teoria do Estado, Teoria da Constituição, e é a perspectiva dessa análise teórica do Estado, buscando as origens desse ódio moderno. Né? E eu acho que há uma interlocução direta com o que foi dito agora. Acho que nossos discursos, de lugares distintos, eles se complementam muito, eu acho. E, bom, para a gente entender esse ódio moderno, eu vou propor aqui, eu tinha preparado uma fala com 4 pontos. Não sei se vai dar tempo, a gente sempre tem essa aflição aí do tempo, né? Mas eu vou me centrar então em 2 aspectos que eu quero ver se eu consigo fechar a ideia para a gente debater, a gente poder trocar ideia. Primeiro é necessário a gente ir na raiz desses problemas, entender onde que está a raiz desse ódio moderno. E daí nós vamos buscar isso na formação dessa modernidade. O que é essa modernidade? Quando começa essa modernidade? O que a gente pode entender por essa modernidade? Obviamente, só para atenção de responder essa pergunta aqui já vai aí, quase 6 meses de fala, né? Mas, resumidamente, vamos lá na origem do Estado moderno e do direito moderno. Ou seja, nós estamos vivendo ainda a modernidade. Nós vivemos as instituições modernas que foram criadas a partir de uma data simbólica, que nós utilizamos como data simbólica. É óbvio que o Estado e o direito moderno não têm dia, mês e ano de nascimento. É todo um processo lento, gradual, de construção dessa estrutura moderna, do Estado moderno e desse direito moderno. Mas a data simbólica que a gente utiliza como referência para a formação do Estado e do direito moderno, do ódio da modernidade, é o ano de 1492. Esse ano é um ano muito importante porque tem 3 eventos ali que ajudam a gente a entender essa era moderna e todas eles agiram, né? Mas as violências modernas, a raiz dessas violências modernas e desse ódio moderno. Em 1492 começa a invasão da América, né? E aqui então chegam portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, que só no século XVI mataram mais de 20 milhões de pessoas. Então, só no século XVI a invasão europeia da América levou à morte, seja pela força das armas ou pelas doenças que os europeus trouxeram, levou à morte cerca de 20 milhões. Óbvio que ninguém estava contando esses números naquela época, né? Mas são avaliações que historiadores fazem e revisam e sempre têm revisado para cima. Só no Brasil os portugueses teriam assassinado cerca de 8 milhões de indígenas. E depois esses mesmos europeus vão à África e trazem 100 milhões de africanos. 20% morreram no transporte, né? Nos navios, no transporte. Né? Ou seja, um genocídio que vai marcar outros genocídios que vêm e que acompanham essa era moderna, né? E esse ódio moderno. Obviamente, então, a primeira pergunta, a gente pode encontrar alguns fundamentos para entender esse Estado moderno, direito moderno e essa era moderna que parece que vai chegando ao final, do jeito que começou, mas depois a gente fala disso, se der tempo mais adiante. Entre esses fundamentos dessa modernidade, desse Estado, desse direito moderno, era necessário construir uma justificativa que explicasse tanta violência. Mas por que esse cara, né, que chega numa terra que não é dele, né, o espanhol, o português, chega numa terra que não é dele, invade essa terra, escraviza, mata, estupra, né? O Frei Bartolomeu das Casas, que teve aqui no século
XVI, aqui na América, escreve um texto, que é possível encontrar na internet, onde ele fala das crueldades que os espanhóis cometiam com essas pessoas. Desde brincar com a vida dessas pessoas, escravizar, estuprar, arrancar membros, órgãos, assim como eles brincavam, faziam filas de pessoas, que eles vão chamar de índios, faziam filas de pessoas para ver quem conseguia arrancar a cabeça do corpo com um golpe de espada. Era uma brincadeira nas horas vagas. Alguém conseguia partir ao meio uma pessoa com um único golpe de espada. E ele descreve isso no livro dele, falando que os espanhóis ordenhavam as mulheres indígenas, né, para que elas não pudessem alimentar seus filhos. Ela já tem índio demais, índio para escravizar, índio para estuprar, índio para isso, pode brincar e não precisa mais nascer mais tanto índio. E precisa de uma justificativa para isso. Será que esse português, esse espanhol, esse inglês, francês, holandês, que chegaram por aqui, eles eram a maldade pura? Né? O que é essa maldade? Eles são simplesmente maus? Não, é construída uma justificativa disso. E a justificativa é um dos fundamentos da modernidade que nos acompanha até hoje. Né? Todos nós estamos nessa sala aqui, passamos por uma escola moderna, aprendemos essa justificativa. E de alguma maneira ela está dentro de nós. É o que a Renata falou, né? Todos nós temos um Eichmannzinho adormecido dentro de nós. Né? O que seria isso? A lógica de um pensamento binário de subalternização. O nós versus eles. Nós, os civilizados, eles, os selvagens. Nós, os bons, eles, os maus. Né? Nós, os europeus, eles, os selvagens, os bárbaros, os infiéis. Né? Então, essa lógica nós versus eles, que vai estar na justificativa dessa violência, né, que começa aí no finalzinho do século XV, século XVI, dessa violência colonial, desse colonialismo que persiste até hoje, vamos chegando, né, ao seu final, não sei bem como será esse final, mas ele está aí, né, está começando a desmoronar essa modernidade. Essa é algo que nos ajuda a começar a tentar explicar isso. Olha, é a partir desse primeiro fato, a invasão da América, depois os europeus invadem a África, a Ásia, a Oceania, e constrói essa justificativa. Olha, nós, europeus, temos uma missão civilizatória. A nossa civilização é melhor do que as outras, os outros são menos do que nós, são infiéis, desalmados, bichos, né? Parecem pessoas, mas não são pessoas. Né? E nós, então, temos que levar a essas pessoas a nossa civilização e o nosso direito. E tem uma outra tarefa. É nesse momento aí, você tem outro episódio em 1492 também, que é a expulsão do outro. A expulsão do outro mais diferente, que acontece em 1492 na Espanha. Então, 1492, Colombo, uma missão espanhola, ele e Genovês, começa a invasão da América, a invasão do mundo pelos europeus. 1492, a expulsão dos muçulmanos e dos judeus da Península Ibérica. Cai o último reino mouro no sul da Espanha, na Andaluzia, que iria ir de Granada até Málaga. Cai esse reino, aí são expulsos os muçulmanos e expulsos os judeus no mesmo ano. E há um processo de conversão forçada. Em Portugal, por exemplo, o rei Dom Manuel obriga os judeus a se converterem forçadamente. A minha família é uma família de origem, é uma família que tem africano, tem judeu convertido do sul da Espanha, tem toda essa... e aí então vem essa conversão forçada de judeus e muçulmanos e a expulsão dos não convertidos, né, os que se recusavam a converter, que foram a grande maioria. Né, desses judeus da Península Ibérica vem toda a cultura sefaradita, né, do norte da África, belíssima, música belíssima, que hoje tem aqui no Brasil, até em São Paulo, né, tem um centro de cultura sefarádica. Bom, esse outro que é expulso, que é o outro mais diferente. Então, esse outro que chegou há 800 anos, já estava na Península Ibérica, né, os muçulmanos e os judeus, num reino onde houve um período, esses 800 anos, de convivência com tolerância entre cristãos, muçulmanos e judeus, esse outro diferente é afastado, e a partir daí, desse momento é que surge o Estado moderno. É a partir desse momento que surge o direito moderno, e que surge essa sociedade que a gente vive, desse ódio ao outro diferente. O mais diferente é expulso.
O mais diferente, o infiel, ele é expulso da Espanha. Surge então, começa a aparecer a Espanha moderna, o Portugal moderno, são os primeiros estados modernos. Portugal é o primeiro, depois Espanha, depois vem França, Inglaterra, Holanda, os primeiros estados modernos. E esse estado tem uma tarefa, qual é? Ele, agora, ele tem uma grande novidade. Ele substitui o feudalismo, onde o poder era fragmentado, era o poder local. Agora o Estado é um poder central forte. Então é um território delimitado com um poder centralizado. Logo, é uma tarefa fundamental para esse Estado até hoje. E para esse direito até hoje. Qual é? Ele precisa uniformizar as pessoas. Ele precisa construir uma nova identidade por sobre as identidades pré-existentes. Então eu expulso o mais diferente e uniformizo os menos diferentes. Uniformizo, então, vou pegar o caso da Espanha. A Espanha é um país multiétnico, multilinguístico, né, onde você vai ter ali bascos, catalães, galegos, andaluzes, castelhanos, Barcelona lá, já falei dos catalães, os catalães, valencianos. Então, assim, cada um com seu idioma, com sua cultura, etc. E agora esse Estado centralizado precisa de quê? Construir uma identidade comum entre todos eles. Isso é fundamental para o Estado hoje. Por quê? Se o rei, vamos supor lá, a rainha de Castilha, né, Isabel de Castilha, que cria a Espanha moderna, se ela chegasse para os bascos, catalães, valencianos, galegos e falasse: sou castelhano, sou rainha de vocês e agora vocês me devem obediência. Por que os bascos, catalães, galegos falam: não, isso não tem nada a ver comigo, não fala meu idioma, né, não tem minha religião, não tem minha história, olha, fora daqui. O que ela vai falar então? Ela vai chegar um momento, não é logo início, mas é um processo que começa aí, vai chegar e falar: olha, agora não existem mais castelhanos, bascos, galegos, andaluzes, agora todo mundo é espanhol. Ser espanhol é ser católico é se comportar desse jeito, em casa, na rua, na família, e quem não se comportar desse jeito está morto. Está morto. Então é criada uma polícia da nacionalidade, uma polícia do comportamento, que é a Santa Inquisição. Está aí fundada as bases de todo esse ódio moderno, de ódio ao outro. O projeto nacional, ou seja, a invenção do espanhol, isso é uma invenção histórica, a invenção do português, a invenção do francês, a invenção do brasileiro, ele se dá a partir de um projeto narcisista. Eu sou espanhol por quê? Porque eu não sou selvagem, porque eu não sou índio, porque eu não sou bárbaro, porque eu não sou infiel, porque eu não sou africano, asiático, americano, porque eu não sou o outro subalterno e inferior. Então o projeto moderno ele se dá. Se pegar nesses estados, no caso da Europa, o outro diferente ele é expulso. E ele continua sendo expulso até hoje. Continua sendo expulso até hoje. Né? A França de Sarkozy, agora os fascistas venceram as eleições, né? A França de Sarkozy expulsou 9.000 ciganos. E daí uma coisa que é muito interessante, pegar o último livro do Zizek, o último livro do Zizek, fantástico, chama O Absoluto Frágil. Muito legal, onde ele vai buscar uma explicação para a violência do terrorismo hoje e para essa relação entre judaísmo, cristianismo, islamismo na contemporaneidade. É muito interessante. Ele faz uma análise, um diálogo com Lacan, mas não vou falar disso aqui agora não. Vamos continuar aqui. Então, essa lógica de uniformização, né, ela é uma tarefa do Estado. O direito moderno tem a finalidade de uniformizar. E ele vai punir aqueles que se negam a aceitar a uniformização. Então, se no início a Inquisição na Espanha, por exemplo, funcionou até 1920, até a década de 1920, né, o direito penal, por exemplo, vai punir aquele que não aceita a normalização do Estado. O Estado é a função do Estado, a finalidade do Estado qual é? Uniformizar, normalizar. Você é obrigado a pensar desse jeito, a agir desse jeito, você tem que ter essa religião, tem que ter esse comportamento em casa, na família, e se você não se comportar desse jeito, estava morto. Ou então, depois, século XIX, vai para a cadeia ou para o manicômio. Século XIX é a época das grandes internações. Então você tem um grupo pequeno de pessoas que vai ter o poder, a força, né? Um grupo de homens brancos, a modernidade é branca e masculina, o outro é o negro, o outro é o infiel, é o muçulmano, é o judeu, o outra é a mulher, né? Que não tem alma, a selvagem, né? Mulher, como diz a Rita Lee, mulher é bicho esquisito, todo miçanga, né? Mulher selvagem. Daí que a mulher é subalternizada pelo direito.
Até 2002, no Brasil, a mulher era legalmente inferior ao homem. Até 2002, no Código Civil do Brasil. Na Constituição, até 1988, a mulher era legalmente inferior ao homem. Isso é moderno. Na modernidade, cria essa lógica binária. O padrão europeu, branco e masculino, e o fora do padrão é subalternizado, porque não segue a lógica binária. E a lógica binária vai em tudo, até a invenção, por exemplo, no século XIX, do homossexualismo, como doença, a punição do Oscar Wilde, cara genial, essa lógica binária de homem e mulher que não cabe nem dentro da biologia, né? E imagina dentro da cultura. Então você tem mais toda essa lógica onde o outro, que foge à lógica do padrão binário, né? O outro é esse outro inferior, é o eles. É lógico, esse eles pode ser feito com ele qualquer coisa. Olha, a gente funciona ainda desse jeito, né? Outro dia tem uma normativa da Prefeitura de Belo Horizonte que é escandalosamente inconstitucional. E aí não precisa ser estudante de direito para entender isso não, qualquer pessoa entende. Uma norma da Prefeitura diz que os agentes da Prefeitura, quando vão abordar as pessoas em situação de rua, eles não podem retirar das pessoas em situação de rua os seus bens úteis e necessários à sua sobrevivência. Olha que absurdo, gente. Imagina só, a Constituição garante o direito à propriedade de todo mundo, né? Não só dos bens úteis e necessários à sobrevivência, né? Você pode ter isso aqui, não um bem útil e necessário à sua sobrevivência. Talvez não esteja, não será? Não está virando, né? Está virando. E já está fazendo parte do corpo da gente. Outro dia esqueci em casa, quase que eu pirei. Procurava uma analisa, eu me esqueci. Mas isso aqui, então, é um bem útil necessário à sobrevivência. Tecnicamente, não é um bem útil necessário à sobrevivência. Então, eu posso pegar isso, você. Posso? Claro que não. Claro que não. Mas por que o Estado pode tomar do morador, da pessoa em situação de rua? Porque ele é o outro. Porque ele é o índio, é o selvagem, é a mulher, é o negro, é o não, ele é o fora, é o subalterno. Ele não tem direito igual. Está escrito, isso é absurdamente inconstitucional, não só está escrito, como é feito todo dia. No jornal Estado de Minas, né, um jornal horroroso, não leio, não faz mal, mas uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, veio no Caderno Gerais, vieram 2 reportagens. Uma reportagem sobre as praças em Belo Horizonte. Aí na parte de cima tinha um retrato da Praça da Liberdade. Aguinhas para cima, cachorrinhos de raça, pessoas correndo, felizes, né? E escrito assim, a praça é nossa. E na parte de baixo do jornal, uma praça, num bairro de periferia, né? Mal cuidada, não tinha aguinhas para cima, nem cachorrinhos de raça, tinha uns 3 vira-latas, 2 pessoas dormindo na praça, pessoas em situação de rua, e escrito, a praça é deles. Nossa, claro! Mas está ali, né? Mas isso é diário, né? É por isso, e talvez... bom, mas isso está dentro dessa lógica, dessa justificativa dessa modernidade. O Estado e o direito foi justamente criado, e para ele ser viabilizado, ele precisa uniformizar. Ele precisa que as pessoas acreditem nas mesmas coisas. Ele precisa que as pessoas se comportem da mesma maneira. E ele vai, portanto, punir severamente aqueles que não se adequam ao padrão, à normalização que o Estado diz. E você vai ter o grupo do poder do Estado, os brancos, proprietários, até hoje, né, são cada vez menos famílias, hoje são 85 pessoas no mundo, que cada uma delas tem mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Repetindo, hoje no mundo você tem 85 pessoas e cada uma delas tem mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. E essas pessoas é que vão dizer, né, o que é legal, o que é ilegal, o que é crime, o que não é crime, o que é normal e o que não é normal. E no século XIX, um monte de condutas que não eram consideradas anormais passam a ser consideradas anormais. E as pessoas passam a ser, então, estocadas em estabelecimentos fechados. A proliferação de manicômios e a proliferação de presídios, né, além de outros estabelecimentos de controle comportamental, né, os quartéis, as escolas, etc. As escolas até hoje. Olha, isso aqui vai explicar, vai começar a ajudar a explicar a gente a entender como que funciona essa lógica dessa violência moderna.
A lógica nazista, ela seria, portanto, uma exacerbação da modernidade. E algumas pessoas falam, não, o nazismo é pré-moderno, de tão violento. Não, o nazismo é moderno, ele é ultramoderno, e por isso ele é tão violento. E o outro é aquele outro que vai ser extinto, como esse outro continua sendo perseguido e extinto. Belo Horizonte, vocês devem saber desses números, a gente tem uma média de 100 homicídios por mês em Belo Horizonte. Quem são os que morrem? Jovens, negros e pobres. Imaginam só se acontecesse nesse mês agora a morte de 100 jovens brancos. 2 bastam. Não, mas imagina se fosse 100. Dá para imaginar a proporção. A gente ia baixar a Marinha Americana aqui, né? A CIA, vinha os caras assim, vinha tudo. Imagina. Entretanto, ninguém está nem aí. Porque o outro é o índio, é o muçulmano, é o judeu, é o negro, é a mulher. Oi? É um extermínio sistemático. Uma limpeza. Claro. E dentro desse... Pode só lembrar uma coisinha aqui. Vocês lembram aquele cara que tacou fogo no índio, lembrar dele? Sim. Ele ficou, acho que 2 meses na cadeia, depois foi trabalhar como porteiro no tribunal onde o pai dele era juiz, e hoje ele é juiz. É verdade, eu vi isso. Eu acho importante lembrar isso. Pois é. Bom, e aí? E aí então, só para finalizar, eu queria ver se eu consigo colocar mais 2 coisinhas rápidas. Primeiro, tem um livro muito interessante de um pesquisador francês chamado Jacques Semelin, onde ele fala da questão do ódio, do discurso de ódio, e trabalha experiências de extermínio, trabalha o nazismo, a Segunda Guerra Mundial. Jacques Semelin. Como é que só lê a sua letra? Escreve Semelin, S-E-M-E-L-I-N. Jacques Semelin. Nesse livro, ele vai apontando os passos que são tomados no regime nazista que levam ao extermínio. E é muito interessante, se a gente pensar nesses passos que são tomados aqui, pensar no que tem sido feito na política brasileira. Tem sido feito a gente está brincando perigosamente com fogo. Né? Esse ódio que está aí é um ódio de classe, é racista, é machista. Né? Se a gente tivesse um presidente homem e não uma presidenta, ninguém ia chamar o presidente de boi, ia falar, ô seu boi, ô seu puto, ia. Mas como é mulher, é sua puta, né? Ou sua vaca. Né? Esse machismo, né? Esse racismo, esse ódio de classe que está solto aí, né? Entre nós, essas manifestações estúpidas que estão ocorrendo aqui. E a gente percebeu os passos. O Semelin chama atenção para quê? Em primeiro lugar, a transformação da política, que deveria ser um espaço, originariamente um espaço de diálogo, de busca de consensos, em uma relação entre adversários. Essa relação entre adversários ela é transformada numa relação entre amigos e inimigos. Agora, aquele outro, né, que pensa diferente, tem um projeto político diferente de você, ele não é mais seu adversário político, simplesmente. Ele é seu inimigo. Eu transformo, então, esse outro num inimigo. Só que, enquanto inimigo, vamos pensar aqui, você tinha o Box, vocês não vão lembrar, todo mundo ouve do Cassius Clay, Mohamed Ali, com o George Foreman. Os caras, eles se odiavam. Eles tinham ódio, eles iam para a luta do boxe, mas eles se odiavam, mas se respeitavam. Um olhava para o outro e falaram, você é o único boxeador que dá conta de mim. E vice-versa. Só que aí vem o passo seguinte. Esse outro, que não é mais adversário, que agora é inimigo político, ele passa a ser subalternizado, inferiorizado. Então o outro é burro, o outro não fala direito português, o outro é atrasado, o outro não estudou, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é bandido, o outro não sei o que, blá, blá, blá. Da subalternização desse inimigo vem um passo seguinte, a animalização. Esse outro é um animal. Olha o que foi feito na propaganda nazista com os judeus da Segunda Guerra Mundial. Comparação com ratos, mais da metade dos médicos da Alemanha eram filiados ao Partido Nazista. A gente tinha muitos relatos de médicos que consideravam a presença do estrangeiro, né, e aí principalmente do judeu, do cigano, né, a presença do estrangeiro como sendo um vírus no sangue puro dos alemães. E aí vem um discurso seguinte, rebaixamento, né, animalização
E aí vem o discurso da pureza. Olha, o discurso da pureza é algo assustador. Eu falo para meus alunos, se alguém chegar para vocês com um discurso de pureza, sai correndo, mas sai correndo mais rápido. Esse é louco jogar pedra. Na verdade, isso vem da Bíblia, né? Esse louco jogar pedra vem da Bíblia. Jesus falava que não tinha pecado, atira a primeira pedra. É aquele que atira a pedra. Ele se acha puro. Esse cara que fala, sou puro. O cara, se vê o Brasil contemporâneo, é interessante. Mas esse cara fala, eu sou puro, sou belo, lindo, maravilhoso, honesto, não sei o que, e aponta o dedo para o outro. Sai correndo desse puro, que esse puro é perigoso. Esse é atirar a pedra. E aí então, esse outro, agora, ele é coisificado. Ele não é mais nem animalizado. Ele é coisificado. Ele é a representação do mal. Daí então, passa o seguinte, a geração do medo. Esse outro, que foi subalternizado, animalizado e agora coisificado, que representa o mal, ele é uma ameaça real para a sua vida. Ele vai chegar a tomar sua casa, tomar seu emprego, vai acabar com sua vida, acabar com seu bem-estar, etc. Começa a gerar o medo. Do medo, o passo seguinte qual é? Um estupim. Na Segunda Guerra Mundial foi o assassinato de um diplomata alemão em Paris por um ativista de família judaica, porque ele também era judeu, ele era anarquista. Os anarquistas naquela época eram ateus, hoje não são mais, tem tudo que é justo. Naquela época, mas ele era um anarquista de família judaica. E aí então o Goebbels vai à rádio e vem à Noite dos Cristais. Ele chama ao ódio. Todo mundo amedrontado, perante essa figura do mal encarnado na figura desse estrangeiro, principalmente judeu. À Noite dos Cristais saem então todos, milhares de alemães por diversas cidades da Alemanha, quebrando, destruindo, batendo nas pessoas, batendo nos judeus. E aí então é o passo para o extermínio. Brincar com isso é muito sério. E a política brasileira namora com isso, ultimamente. E aí, para finalizar mesmo, pode finalizar? 2 minutinhos? Só finalizar. O Jacques falou uma coisa que eu tinha colocado aqui também para falar, mas que eu acho que é muito interessante. Esse Estado moderno, ele tem a pretensão de uniformizar a partir do momento que ele passa a controlar o passado das pessoas. Ele cria uma identidade a partir de um projeto político comum e a partir de uma história comum. Então você tem a invenção dos mitos, do herói nacional, a invenção da bandeira nacional, do hino nacional, da história nacional. Então é como se você compartilhasse várias qualidades. Você tem o herói nacional, que é aquele que encarna as qualidades do que é ser brasileiro, francês, inglês, alemão, argentino, uruguaio, etc. Então você cria uma história oficial, você constrói uma história oficial e cria um passado comum. E ao controlar esse passado, essa tradição, uma invenção, tem um livro do Eric Hobsbawm que fala a invenção das tradições, que é muito interessante. Ao controlar esse passado, você começa a controlar o futuro. Porque qual é o futuro? Qual o futuro de um cidadão norte-americano que se orgulha de trabalhar, lutar, o que quer? É ganhar dinheiro, ficar rico, é o progresso material. Então você controla o passado, ao controlar o passado, você começa a controlar o futuro. É como que determinar o ideal de época. Olha, o que vocês têm que pretender, desejar ser enquanto pessoas, enquanto nacionais. A gente vive um momento hoje onde isso começa a ser desconstruído. Ou seja, esse poder, vamos pensar que o Estado moderno, o direito moderno, a modernidade, elas foram necessárias para a afirmação do poder atual, para o poder, qual que é? O capitalismo. Não haveria capitalismo sem Estado e sem direito moderno. Então, para viabilizar essa economia capitalista, foi criada a moeda nacional, o Estado nacional, a identidade nacional, e etc. Então você vai e cria esse comportamento uniformizado. Agora não. Agora é interessante que você tenha pessoas que são pessoas fluidas, líquidas, como diria o Bauman, ou pessoas que vivem num presente contínuo, num presentismo. Pessoas que não têm mais um apego a nenhuma tradição fixa e, portanto, não têm nenhum projeto fixo de passado, mas que vivem num presente contínuo. A pessoa que é subjetivada e ressubjetivada permanentemente, o tempo todo pelo capital. O que eu tenho que gostar agora? Qual que é a onda do momento? Em quem que eu voto? O que eu compro? O que eu faço? Como me visto? Como é que eu tenho que me comportar? Então essa ressubjetivação permanente que alimenta essa sociedade do alto consumo. Esse presentismo e esse enorme vazio, esse enorme nonsense
se imaginar que alguma pessoa pode ter como pretensão de vida comprar, ou seu primeiro comprar um iPhone, né, 6, 7, 8, né, ou seu primeiro comprar o carro tal, a marca tal, ou a roupa tal, ou outra coisa. E aí, isso é um prato cheio para o radicalismo, o fascismo e o fundamentalismo. O fundamentalismo religioso, o fundamentalismo político, o fundamentalismo econômico hoje cresce no mundo e me assusta. E aí eu recomendo, terminando minha fala, a leitura, mais até um estudo desse último livro do Zizek, que é o Absoluto Frágil. A gente faz uma análise muito interessante do judaísmo, do cristianismo,